Alex Poatan Pereira e Iri Prochazka se enfrentaram na luta principal do UFC 295. A luta valia o cinturão da categoria meio pesado, que estava vago, e quem venceu a luta foi o brasileiro. Pois é, o Poatan se tornou campeão de duas categorias do UFC, não simultaneamente, né? Mas conseguiu aí algo que poucos conseguem. E eu vou falar sobre essa luta aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, já deixa o seu like aqui no vídeo para você não esquecer. E também se inscreve no canal se você não tiver inscrito, né? Não custa nada, sua mão não cai e você recebe todos os vídeos novos quando eu postar, se você ativar o sininho, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre essa luta. Eu vou mostrar alguns prints, né, da luta, que é o que eu posso mostrar para vocês, e a gente vai dar uma resumida em como rolou a luta, né? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês na tela aí é a diferença dos dados, né? O Poatan, teoricamente, é um pouco mais alto aí que o Prochazka. Na verdade, teoricamente não, eu acho que ele é maior mesmo, só que o Poatan não tem 93, tá? Ele tem mais do que isso, porque eu tenho essa altura e eu já encontrei com ele aqui na Tinogueira e tal, e ele é maior do que eu. Então, eu tenho certeza que está errado isso aí. Ele deve ter 95 e 96 por aí, né? E o Prochazka eu não sei porque eu nunca vi pessoalmente. Bom, vamos lá. Então, como que começou a luta ali, né? A gente já teve o Iri Prochazka mostrando que ele queria ter a mesma estratégia ali que o Poatan, né? Chutar, minar as pernas e tal. É uma boa estratégia, o chute na panturrilha, né? Tá todo mundo usando, é muito efetivo, então o Prochazka teve a iniciativa. Depois ele acabou também optando por chutar por dentro, né? Ele que troca muito de base, então ele tem essa flexibilidade, essa opção de chutar a panturrilha por fora, por dentro, com a perna esquerda, com a perna direita, enfim, ele consegue bater de todos os lados, né? O Poatan, como eu disse, né, usou a mesma estratégia. Aliás, eu falei isso no vídeo de pré-evento, né, que o ideal, a principal coisa que tinha que fazer o Poatan era chutar as pernas do Prochazka, justamente para ele parar quieto, né, porque enche o saco ele ficar trocando de base, vai para um lado, vai para o outro. Então, para você limitar as opções dele, era bom minar a perna. E o Poatan fez isso muito bem. Aqui a gente tem um outro chute. Aqui no começo da luta, como dá para ver, com 28 segundos, o Prochazka ainda estava com reflexo bom, né, não estava cansado nem nada, estava alerta, então ele conseguiu evitar boa parte desses primeiros chutes baixos, né? Depois a gente tem o Poatan fintando um chute aqui, mas o Prochazka afastou bem. Depois um chute alto que o Prochazka também conseguiu evitar bem ali na distância. Aqui a gente já tem a primeira finta do Prochazka na luta. Ele misturou muito bem, por isso que eu falo, não dá só para você considerar e analisar uma luta de MMA só com base em, entre aspas, trocação, né? Ah, o cara é do kickboxing, ah, o cara é não sei o quê. Não dá para ir só por isso, né? Porque, por exemplo, esse tipo de coisa que é fundamental numa luta de MMA, que é você misturar os elementos, você botar a finta da queda para acertar golpe, que o Prochazka fez, é algo que você não tem muito no kickboxing. Então, é uma trocação diferente, né? Então, você tem sim que adaptar a sua trocação, né? Então, o Poatan fez isso, o Adesanya fez isso, tem muitos caras que vêm do kickboxing que não conseguem, né? Então, tem pequenos detalhes aí, e o Prochazka foi muito inteligente, né? Geralmente ele peita todo mundo na trocação, e nessa luta ele escolheu essa estratégia, né? Porque já que teoricamente ele não é tão técnico quanto o Poatan, ele mistura os elementos. Então ele fintou a queda e jogou um upper ali, ó, que pegou bem. Então foi muito inteligente, né, o Prochazka em usar a estratégia dessa forma. Chutou por dentro ali, conseguiu conectar bem. Aqui o Poatan já deu um low kick que pegou bem mais forte, né? O Prochazka não conseguiu tirar a perna dessa vez, chegou até a desequilibrar, né? Então já impôs bastante respeito ali. Depois que, né, de poucos segundos já tomou mais um. Aí a gente tem, mais uma vez, o Prochazka fazendo a finta e jogando a mão em seguida, né? Só que dessa vez o Poatan estava um pouco mais esperto, né? No primeiro ele realmente tomou o upper, aqui ele estava mais ligeiro, aqui depois, poucos segundos de novo, mesma coisa, né? O Prochazka indo ali, ameaçando ir para a queda, aí de novo, né? Ele fez a finta, aqui ó, dá para ver, ó, 3:19, fez a finta, um segundo depois jogou a mão no rosto e conectou de novo, né? Então, como eu disse, é algo pensado, treinado, é estratégico, justamente para você tentar se equiparar, já que o cara é melhor que você na trocação, então, e você teoricamente tem um jogo de quedas e de grappling, você pode tentar oferecer um risco, então o que você faz? Você mistura, deixa o cara preocupado, deixa o cara desconfortável. Então, foi inteligente aí o Prochazka. Bom, depois a gente teve o Poatan voltando aos chutes na panturrilha, conectando com sucesso, o Prochazka estava sentindo. Aqui a gente tem o Prochazka
ele tava naquela movimentação, trocando de base, né? E ele aproximou meio que trocando de base e jogando o golpe de direita. Então dá pra ver que pega, né? A guarda do Poatan tava boa. Aqui no print já tava mais alto porque ele tinha tomado golpe, né? Mas tava na altura do rosto ali e tal. Então o problema não foi nem esse, né? Foi essa aproximação ali, essa encurtada distância que o Prohaska deu se aproximando, que realmente foi muito rápido e acabou entrando o golpe. Depois a gente teve chute do Prohaska alto ali na mão do Poatan. Olha como a guarda, o Poatan tem noção da distância e quando o golpe vem de longe ele consegue enxergar e se defender, né? Muita gente vê a guarda ali na altura do peito, né, dele e acha que é muito baixa e tal, mas ele está sempre ali movimentando, né? Então quando vem um golpe como veio aqui, ele só posiciona o braço para o lado. Então ele aposta muito na distância e no reflexo. Por isso que ele faz isso, assim como o Prohaska também faz, né? Ficar com a guarda baixa bastante tempo, mesmo na frente do Poatan. Depois a gente teve aqui de novo o Prohaska indo para a queda, só que dessa vez não foi uma finta, ele realmente foi para a queda, levou o Poatan até a grade. O Poatan, como já fez contra o Blachowicz e tal, ele já automaticamente passa o braço no pescoço, porque se o cara vacilar ele vai pegar na guilhotina. Só que aqui o Prohaska, mesmo com o pescoço laçado, né, ele decidiu dar mão com mão, erguer o Poatan e projetar ali a queda, né, conseguir a queda ali com sucesso. Caiu ali já numa posição que a guilhotina, mesmo se o Poatan tentasse, não ia pegar, ele já estava de lado ali, então estava seguro. E aqui faltava 2 minutos e 11. Então, por mais que na trocação tivesse... Pode ter gente que fale, eu tava mais pro Poatan, ou tava mais pro Prohaska. Enfim, na estatística tava exatamente igual os números. Então, ia ter discussão de qualquer jeito, até esse ponto do round. Porém, faltando mais de 2 minutos e conseguindo derrubar, aí começa o round ir pro lado do Prohaska, né? Então, Prohaska tentou bater o Poatan, nos primeiros segundos se defendeu bem, abraçou, segurou o braço, ficou evitando ali o ground and pound, conseguiu evitar bem, só que depois de um tempo, o Prohaska conseguiu algumas cotoveladas, como essa, né, que pegou bem ali. Então o tempo de domínio, né, o tempo por cima, numa posição de vantagem, e o ground and pound, mesmo que com pouco volume, mas com certa contundência, porque é uma cotovelada, acabou puxando o round para ele, não tem muito jeito, né? Depois, faltando 20 segundos para acabar o round, o Poatan conseguiu, né, se levantar ali, e o Prohaska conectou mais um upper de direita antes de acabar o round ali. Então, como eu disse, a parte da trocação, vai ter gente que falou que enxergou pro Poatan, vai ter gente que vai argumentar que enxergou pro Prohaska, mas independente disso, né, os 2 minutos e pouco ali que teve em posição de vantagem por conta da queda e o ground and pound, meio que acaba com a discussão, né? O round acaba indo para o Prohaska. Segundo round a gente já tem o Prohaska chutando alto, mais uma vez o Poatan com os braços ali consegue se defender, tem um chute alto do Poatan, que aí mesma coisa, pega no braço do Prohaska, mas esse chute foi mais perigoso do que o anterior, porque o Prohaska estava meio que projetado para o lado do chute, então ele poderia ter se dado mal aí. De novo, chute na panturrilha aplicado pelo Poatan. Aqui, um dos momentos onde o Poatan deixou de circular ali na grade e acabou tomando um golpe ou outro, né? Porque aí você se encurrala, realmente é difícil. Então, o Prohaska bota um bom golpe de mão esquerda, bota um bom golpe de mão direita. Aqui, mais um golpe de esquerda, tá? Dá pra ver, né? O Poatan uma hora tá virado para um lado, virado para o outro. Ele tá tentando esquivar e sair da grade, né? Mas o Prohaska, ele é comprido, ele fica ali na distância meio que fintando e ele entra do nada para bater. Então, é difícil de se defender, né? É difícil. Então, ele conseguiu conectar golpes ali no Poatan. Depois a luta volta para o centro, o Poatan volta para os low kicks ali, né? Acerta bem a panturrilha. Aqui a gente tem o Prohaska de novo tentando segurar o Poatan na grade para dar uma desgastada. Enfim, bastante estratégico, né? O Prohaska. Aí ele volta a chutar também, né? Ali na panturrilha, bem próximo do joelho. Aqui a gente tem mais uma aproximação do Prohaska, como eu falei, né, colocando a mão direita, vindo ali do nada depois de trocar de base, e aqui o Poatan de novo vai recuando para a grade. Porém, dessa vez ele não só recuou e tentou se defender, dessa vez ele, tá bom, se defendeu, mas se defendeu contra-atacando, né? Ele usou como defesa o ataque, e foi o que acabou com a luta. Por quê? Quando o Prohaska se aproxima e coloca esse golpe aqui, que o Poatan até tenta tirar o rosto, ele já contra-golpeia com o cruzado de direita, que pega ali na parte de trás, um pouco ali da cabeça, na orelha ali mais ou menos, né? Não pegou tão em cheio quanto o outro, né? Porque aí depois vem o de esquerda, o famoso cruzado de esquerda, pega bem, aí o Prohaska já dá aquela
sentida monstra, né? Cai nas pernas do Poatan, que já era de se esperar, né? Se ele sentisse golpe, ele ia pra queda, ele fez Skull Glover e tal, então é meio que até instintivo. E aí o Poatan começou a bater, e bateu com a mão, e depois ele trocou pro cotovelo, porque estava numa posição boa para dar a cotovelada. Então ele sabia que o Prohaska estava mal, por conta dos 2 cruzados que ele tomou, e foi pra cotovelada. Aí o Prohaska sentiu demais a cotovelada, ficou mais grog ainda, e caiu, e o Poatan meio que foi junto por cima, mas já caiu na montada. E aí o juiz interrompeu, né? O árbitro entrou ali no meio e interrompeu. O Prohaska, em seguida, levanta, né? Dá pra ver aqui a cena, o árbitro acabou de entrar, o Poatan desequilibra, cai no chão, e o Prohaska já tá levantando. Enquanto o Poatan tá de costas, ele já tá levantando, e enfim, ele acaba se levantando, fica com uma cara ali e tal, e aí começa a discussão, né? Aqui na transmissão brasileira falaram que a luta foi interrompida de forma um pouco precipitada. Lá fora também, né, na transmissão gringa também falaram a mesma coisa. Na minha opinião, eu concordo com todos eles. Eu acho que foi sim, a luta foi interrompida de forma um pouco precoce. Eu acho que o Prohaska estava mal, óbvio, né? Ele tomou os 2 golpes ali, tomou um monte de cotovelada, então o tico e o teco dele não estava bem, né? Mas ele estava de olho aberto, estava consciente, tanto que logo que tira ele já levanta. Então assim, estava mal? Tava. Ele mesmo na entrevista depois da luta falou, né, que deu uma apagada ali, provavelmente na hora do cruzado ou da cotovelada, enfim, não sei, mas que o corpo dele estava funcionando. Então é mais ou menos isso. O tico e o teco não estava funcionando muito bem, mas o corpo ainda estava ali, estava com o olho aberto, estava tentando, né? Então eu acho que na posição que estava, na montada e tal, o Poatan provavelmente ia dar mais 1 ou 2 para acabar, né? Então eu acho que o árbitro poderia ter deixado o Poatan acabar de vez com a luta, né? Dar mais 1, 2 ali e aí já era, né? Só para não ter discussão. Mas, de qualquer forma, não acho que isso atrapalhe em nada, né? O próprio Prohaska teve uma atitude bem legal, né? Não reclamou também, não quis criar polêmica em cima, só falou que vai treinar e voltar melhor e tal. Enfim, é um cara de mente bem diferenciada, né? Já falei isso aqui e todo mundo também tá repetindo bastante isso. O cara realmente é diferente, né, de todo mundo. Então, aqui, quem venceu foi o Poatan. Eu dei meu palpite pra ele, apostei nele por nocaute, né? Todas as lutas do Poatan, até hoje eu acertei nas apostas, mesmo na derrota, então o Poatan tá me dando dinheiro, muito obrigado. Mas independente se ele não vencesse, né, eu acho que o Prohaska também é um cara merecedor de qualquer forma do cinturão, né? Eu acho que o cara luta muito bem, é interessante de assistir, traz entretenimento, parece, né, ser uma boa pessoa. Então eu acho que quem ganhou aqui, na verdade, foi a gente, né? Eu acho que os 2 representam muito bem aí. Enfim, aqui só tem mais algumas imagens, não é como eu falei, o primeiro cruzado não pegou tão bem, né? Pegou meio atrás da cabeça, mas aí o de esquerda dá pra ver que entrou no meio do rosto ali do Prohaska. Aqui dá pra ver a imagem de novo, e a gente tem o Poatan aí com o cinturão. Enfim, essa foi a luta. Quis trazer aqui detalhe a detalhe, porque vale a pena, né, falar dessa luta. A luta não foi muito longa, então deu pra entender aqui que o Prohaska trouxe a estratégia correta, chutou bem ali a panturrilha do Poatan, andou bastante pra frente, usou as fintas das quedas para conseguir colocar os golpes no Poatan e sofrer menos contra-ataques, né? Porque o Poatan na hora da finta ia ter que se preocupar em defender ali e tal, então ia se enrolar um pouco. Então o Prohaska conseguiu colocar riscos ali, né, na luta, só que o Poatan também teve uma boa estratégia e também executou muito bem. Né, trabalhou muito bem os chutes na panturrilha, trabalhou muito bem ali o contragolpe na hora do final ali, né, porque ele estava percebendo que o Prohaska estava entrando muito para golpear, né, para poder ser mais rápido, ele estava projetando o corpo, e aí, numa dessas recuadas que ele estava dando, nessa pressão que o Prohaska colocava, ele conseguiu os contragolpes com os cruzados, né, e ali também foi muito inteligente, quando o Prohaska grudou, para de novo tentar derrubar, e aí ele colocou as cotoveladas, né? Então, os 2 foram muito bem, né? Eu acho que não tem nem muito o que falar, assim, da parte ruim dos 2. Os 2 performaram bem, né? Então, claro, sempre vai ter aquele argumento, se um cara perdeu, ele não performou tão bem. Mas, assim, o erro foi, talvez, do Prohaska ter ido de forma ali meio displicente para cima de um cara que é bom no contragolpe e que tem a mão muito pesada. Né? Mas no geral eu nem acho que foi uma grande falha, eu acho que realmente foi uma luta onde os 2 estavam muito bem e foi bem no detalhe realmente que a luta acabou sendo decidida, e ainda, claro, tem o detalhe de que a luta poderia ter durado 1 ou 2 segundos
a mais ali. Enfim, luta sensacional. E só para fechar o vídeo, o Poatan, na entrevista depois da luta, pediu Israel Adesanya, né? Deu a possibilidade ali, ele falando, né, do Adesanya subir direto pelo cinturão para eles se enfrentarem. Poatan não é bobo nem nada, né? Ele no meio pesado se dá muito melhor. Ele é bem maior do que o Adesanya, né? Bem mais pesado realmente. E o Adesanya a gente já viu que quando subiu, lutou bem, né? Claro, mas não faz tanto sentido para ele, porque ele não tem o porte do Poatan, né? Não é tão alto, não é tão largo, não tem tanta massa muscular. Então, assim, o Poatan é mais que, entre aspas, um natural meio pesado, né? E o Adesanya não, naturalmente o físico dele é de peso médio. Então, é uma luta muito mais confortável para o Poatan no meio pesado, né? Ele vai bater mais forte, provavelmente vai ter até mais gás, porque vai estar menos desidratado, provavelmente vai ter uma absorção de golpe melhor, e o Adesanya, pelo contrário, né? Ele vai talvez ficar mais lento, né? Talvez acabe se cansando mais, porque ele não precisa estar mais pesado, não faz parte do que ele sempre faz e tal. Enfim, eu acho que não seria uma boa. Mas, se o Adesanya quiser se aventurar, boa sorte para ele. Eu já falo aqui, não acho que é uma boa. Eu acho que o Poatan foi bem ligeiro, porque ele sabe que no meio pesado as chances dele aumentam bastante contra o Israel Adesanya. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou. Poatan trazendo mais um cinturão para o Brasil. E não esquece de deixar o like, se inscrever, criar sua conta na Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!